A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do terceiro trimestre do ano de 2019, que tem por título A Mordomia da Igreja Local. Continuaremos a falar nesse trimestre sobre a mordomia, como cuidar das coisas do Senhor. O nosso textuário, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A verdade prática. O cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Nós cristãos precisamos aprender a valorizar cada vez mais o ambiente onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, para ter comunhão com os irmãos a serviço do reino de Deus. A nossa leitura bíblica em clássica está em Atos 9:31, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós, cristãos, devemos considerar uns aos outros, sermos amigos, termos comunhão com todos os irmãos e não deixar a nossa congregação nos reunirmos frequentemente. Não deixar a nossa congregação, como é costume de muitos, estarmos sempre reunidos, adorando, vendo a necessidade de um dos outros para podermos ajudar no que for possível. O nosso objetivo geral dessa lição é expor que a igreja local é um ambiente de adoração, um ambiente de comunhão e serviço a Deus. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar o Senhor, para congregar e servir a Deus. Servir como mordomo com aqueles talentos que Ele colocou em nossas mãos. O
lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo, que é a nossa igreja local, onde nós nos reunimos para adoração, para comunhão e para servir ao nosso Deus, que é digno de toda adoração, que é digno de todo louvor, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus é fiel. Deus confiou a proclamação da sua palavra aos seus seguidores, aos cristãos, a nós. Nós devemos proclamar a palavra do Senhor. Deus nos confiou essa missão. Como bons mordomos, temos que proclamar essa maravilhosa palavra. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés, como está em Êxodo. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler o capítulo 3 de Êxodo, o versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. A mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. É preciso ir à igreja local, em estudo bíblico, aprender cada dia mais a palavra de Deus. Que essa palavra, cada dia, ela se renova mais. É uma fonte inesgotável. Quanto mais estudamos, quanto mais aprendemos, mais temos sede de aprender. Estudamos e tem sempre algo novo para aprender. Muitos que é errado se diz: já que a igreja sou eu, já que eu sou igreja, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Como a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, como está em Hebreus 10, 25. Muitos têm esse costume, mas nós, como mordomos fiéis a Deus, devemos congregar, buscar palavras, buscar alimentos, para nós podermos enfrentar os problemas aqui afora. Se deixarmos de congregar, certamente nos sentiremos fracos, até nos distanciar da palavra de Deus, nos distanciar da presença do Senhor. Que a sua igreja local seja grande, seja pequena, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar junto com os irmãos, participar da Santa Ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais que Deus colocou em suas mãos e assistir os mais necessitados. Tenha a alegria de congregar.
ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, que é o corpo. Jesus, a cabeça, Jesus é que guia todos os membros, e a igreja é o corpo. Cada crente é um membro desse corpo. Cada um tem sua função. Assim como o nosso corpo. Nós temos os membros, dedos, mãos, orelha, ouvidos, olhos, boca. Cada um tem a sua função. Os dedos não podem fazer a função da boca. Ou os olhos fazer a função dos dedos. Então, como membros do corpo, devemos fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos, que com a ajuda dele e com a nossa vontade de fazer o melhor, nós vamos exercer uma boa mordomia. O Senhor é conosco. Líderes cristãos como mordomo, os pastores das igrejas locais como mordomos cristãos, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Esta responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Os pastores, como mordomos, têm uma responsabilidade enorme pelas ovelhas que estão sendo pastoreadas por ele, pelas almas que são confiadas para ele tomar conta. Um dia, cada pastor também dará conta de tudo que fez ao nosso Senhor. Assim como nós também, como mordomos de Deus, também daremos conta de tudo aquilo que ele colocou em nossas mãos. E se fizermos bem, se negligenciamos, nós vamos dar conta. Então vamos fazer o melhor que nós pudermos. A mordomia dos membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia no reino de Deus, conforme a sua capacidade, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos, visitando os que estão afastados, liderando departamentos e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. Temos que trabalhar enquanto é dia. Enquanto temos forças, temos saúde, vamos dar o melhor que nós temos pela obra do Senhor. Vamos ser mordomos fiéis ao Senhor. A mordomia dos crentes na igreja local leva em conta a necessidade de congregar os líderes e também todos os membros como mordomos no reino de Deus. Todos devem congregar, desde os líderes até os membros. Devem congregar-se e as congregações para adorar o Senhor, para se alimentar espiritualmente dessa santa e gloriosa palavra, para ter comunhão, união com os irmãos, ter prazer, ter alegria em ir à casa do Senhor, para adorar, para servir ao Senhor, para unir com os irmãos, ter aquele prazer de estar na presença dos irmãos, para adorar o Senhor.
chegamos à conclusão da lição de hoje. A mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local, valorize a igreja que você congrega. Ajude naquilo que Deus colocou nas suas mãos para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento da palavra de Deus em outros lugares. Dê o de melhor que você puder para a obra de Deus, a serviço de Deus. Dê o melhor. Aquilo que nós temos mais facilidade na obra, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, em prol do crescimento da obra, em prol da salvação, em prol da adoração ao Senhor. Vamos fazer o melhor. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos trabalhar enquanto temos forças. Porque um dia as forças vão se acabando. As forças, já não teremos tanto vigor para trabalhar, para andar, para caminhar na obra, né? Para fazer mais e mais na obra. Então vamos trabalhar enquanto é dia. Enquanto há forças, vamos trabalhar. Vamos dar o melhor, vamos congregar, vamos obedecer. Vamos obedecer ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que o Senhor possa nos dar discernimento. Que o Senhor possa colocar mais amor pela obra, mais desejo de congregar na igreja local, de fazer a obra do Senhor, de ter prazer em fazer a obra, de unir, de reunir com os irmãos para a adoração do Senhor e para aprender, para ensinar a santa e gloriosa palavra. Deus te abençoe e continue firme nesse caminho que só nos dará vitória. Fique com Jesus, que Deus te abençoe.